Olá pessoal, Dutra Chess aí mais uma vez. Hoje nós vamos abordar o tema a respeito de mate. Tem vários tipos de mates e nós vamos conhecer todos os mates elementares e também saber como aplicar esse mate. Às vezes estamos jogando uma partida de xadrez e chega um determinado momento que você precisa dar o mate e não sabe. Tem o mate de torre rei contra rei, tem o mate de dois bispos contra rei, mate de cavalo e bispo contra rei, dama e rei contra rei. Tem vários tipos de mates. E eu já vi partidas de xadrez que chegou aos 50 lances e o mate não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque o jogador que estava prestes a dar mate ou com material para dar mate, não sabia a técnica de dar mate com aquelas peças. Tem um método, tem a técnica, isso é muito importante. Então, é necessário nós termos esse conhecimento. Nós que amamos o xadrez, que jogamos xadrez, que a nossa vida está dentro do tabuleiro. Qual é o objetivo do mate? Mate de rei, de torre-rei contra rei. Eu coloquei nessa posição aqui, mas pode colocar em qualquer posição do tabuleiro, sabe? O importante é o rei preto levar mate. E o rei branco juntamente com a torre, eu digo o rei e a torre, mas é você quem vai dar o mate, você é quem vai coordenar o movimento das peças, você é quem vai fazer o comando das peças. Então o objetivo é encurralar o rei, tá aqui o reizinho, encurralar em um dos cantos do tabuleiro, das bordas do tabuleiro. Esse rei tem que ser encaminhado para uma ou então para outra. Caso esse rei não esteja na frente, ele tem que vir para cá, para essa última borda, ou então para essa última do lado direito. E nós colocamos nessa posição aqui e nós vamos ver como fazer para dar mate. Então tem uma técnica, vamos usar essa técnica. A primeira técnica é comandar a torre, fazer movimentos com a torre para cortar as casas do rei. Quanto mais você cortar as casas do rei, diminuir o movimento do rei preto, mais rápido você conseguirá dar o mate. Usar o rei para apoiar a torre em seus movimentos. Eu já assisti partida que terminou rei, torre contra rei, e o jogador, no caso, era bem iniciante, aluno, né? Ficou somente cheque, o rei se movia, cheque, o rei se movia, cheque. O tempo todo, cheque para um lado, cheque para outro. E o rei não andou, o rei branco não andou para ajudar a torre. Então é de suma importância que tenha essa cooperação, coordenação de peças. As peças, quando estão bem coordenadas, elas conseguem seu objetivo. A torre sozinha não dá mate. O rei precisa ajudar. É fundamental, como mencionamos, cortar as casas. O que é cortar as casas do rei? Então temos três conceitos, né? Fundamental para essa técnica de mate. De mate de torre e rei contra rei. A primeira técnica, cortar o rei inimigo com a torre. Cortar o rei inimigo, né? Pegar o rei, cortar pelo meio, não. Cortar as casas para onde o rei pode andar. Essa é a primeira técnica. A segunda é aproximar o próprio rei passo a passo. Quanto mais esse rei se aproximar do outro rei, mais o mate vai sair rápido antes dos 50 lances. Porque se chegar aos 50 lances e você não conseguir dar mate, a partida termina em empate. E a terceira técnica fundamental dessa ideia é reduzir o espaço do rei adversário até a borda. Quanto mais você cortar o caminho do rei para ele não ficar no centro do tabuleiro, quanto mais cortar o caminho do rei, mais você consegue ganhar espaço. Isso significa tirar o espaço do rei adversário.
diminuir o espaço geográfico dele dentro do tabuleiro. Então, passo a passo da técnica, corte o rei, o caminho do rei inimigo. A torre cria como se fosse um paredão impedindo o rei adversário passar para o outro lado do tabuleiro. E se você conseguir colocar a sua torre na quarta fileira, 1, 2, 3, opa, quarta fileira, 1, 2, 3, 4, o processo será mais rápido. No caso em que já vai ameaçar o rei, já vai começar a diminuir o espaço dele. Por que eu digo assim na quarta fileira? 1, 2, 3, 4, pronto, já cortou o espaço. O rei só tem direito a andar nessa direção e para trás. Quanto mais cortar o espaço, se você joga a torre em uma casa, ele vai se aproximar. Se der cheque, ele vai se manter ali, enrolar o máximo que puder para que você não consiga dar o mate. Então a regra é prática. Rei e torre, ou torre-rei, rei, torre, como queira chamar, é uma dupla inseparável. Eles têm que se aproximar um do outro e caminhar cortando o espaço do rei. Mesmo que esteja longe, depois o outro vai se aproximando até chegar lá. Então vamos tentar aplicar essa técnica agora, até chegar ao mate final. Como eu mencionei, cortar o rei, primeiro lancei sendo das brancas. Onde você jogaria? Lógico, eu já comentei agora há pouco que seria cortar o espaço do rei e diminuir as casas para o rei andar, né? No caso aqui as linhas, vamos cortar as linhas. Torre anda para a quarta fileira, no caso aqui H, chegou em H4. O rei só pode se movimentar nessa direção ou daqui para trás. Então ele vai ter que dificultar o mate, e para dificultar o mate ele tem que se aproximar dessa torre. E lá vem o rei, se aproxima da torre. Mexer com a torre novamente, dá cheque, serve, perde tempo. Então deixa quietinha a torre e vamos andar com o rei, que o rei tem que procurar ajudar. Ela não está ameaçada ainda, e o rei anda mais uma casinha, ou a primeira casinha para B2. E o rei preto vai dificultar, lógico, o mate. Olha, são alguns lances, mas temos que aprender. Ameaçou a torre. O rei não pode mais andar não para ajudar, tá? Só pode ajudar, vamos diminuir o espaço. Diminuiu, cortou, né? Não pode botar aqui porque o rei se aproxima novamente. Então vai para uma casa um pouco distante para ganhar tempo. Enquanto o rei vai se aproximando da torre, o rei também vai se aproximando para proteger. E lá vem o rei, já que não pode entrar na linha 4. Agora é a hora do rei andar. Mais uma casinha para o rei, vamos cortar espaço. Cortou espaço. Por que a torre aqui é importante? O rei pode chegar a essa casa e aqui tomou mais um pouco do espaço geográfico do rei. Ele agora só tem esse quadrado para andar, esse quadrado. O quadrado, não é bem um quadrado perfeito, mas só tem esse espaço geográfico. Tá vendo? No começo, quando estava rei e torre, ele tinha completo, andava em toda a linha, aliás, até um pouco mais para perto do rei branco, mas tinha todo o espaço. E aqui você já cortou o espaço geográfico. Então a vez é do preto. Quando você corta o espaço geográfico, ele vai andar. E vai para onde agora? Só pode voltar ou para a casinha de F5. Qual é melhor, vir para F5 ou uma casinha a mais? Bom, se ele vier para F5, ele vai tentar se manter na mesma linha. Se ele voltar, está perdendo espaço geográfico, né? Então ele vem para F5. Então, momento de mais um lance com o rei. Nada de mexer com a torre agora. Veio para dificultar. Mexer com a torre para dar cheque serve.
Não, porque ele vem para o centro do tabuleiro. Então o certo é mais um lance com o rei. Para trás? Não, para frente. Ah, e agora? Não pode andar na linha? Só tem... Opa, isso é para andar dificultando o mate. Tomar mais um pouco de espaço é importante, ó. Torre. Agora o espaço do rei está bem pequeno, já está menor. Só tem uma, duas, três. Três casas. Uma, duas, três. Daqui para trás. Para dificultar, ele ainda dá mais uma casa. Porque se voltar, o rei avança e vai tomando espaço, né? Então ele... E agora? Torre novamente. Atacando toda a coluna. Cortando o caminho do rei. E o espaço do rei agora só... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só tem 8 casinhas. E quando chega lá também, se não souber dar mate, a partida fica empate. Cortou o caminho do rei. Ele anda. Vamos cortar agora, não dá que ele volta. Mais uma casinha. Ah, tá. E agora? Como é que vai cortar o espaço desse rei? Pode cortar aqui? Não, que ele vem e vai ganhar espaço novamente. Então, essa torre, ela pode afastar um pouco. Opa, vai afastar muito, né? Só um pouco. E deixa o rei escolher a casa que ele quer ir. Foi aí? E agora? Pode voltar? Pode. Ele tem que voltar para a casinha dele. Voltou. Ganha mais um espaço aqui, mas ele vem para essa casa, mas fica no canto do tabuleiro. Se vier, vai ficar no canto do tabuleiro. Digamos que ele venha. Olha o mate agora. Vai acontecer mate de todo jeito. Um lance. Se vier, leva mate. Se vier não, aqui é único, né? Então leva mate. Por isso que nessa posição ele não pode vir, porque vai levar mate. Mate em 2, né? Anda uma casa para ganhar um tempo e quando ele anda, leva mate. Então ele não pode vir para essa casa aqui quando leva cheque. Ou continua na coluna H, ou na coluna G, ou então vem para a coluna E. Se ele vier para uma dessas duas casas, ele vai, como é que chama assim, ter seu espaço geográfico reduzido, porque a torre, se vier para essa casa, a torre já vai dominar. Vai diminuir mais ainda o espaço geográfico. Então, ele vem para E, para ganhar mais espaço para andar. Hora do rei apoiar, porque a torre sozinha nada faz. Vai o rei e apoia. Lembra, ó, mantendo sempre ó, juntinho, ó, nas diagonal, atrás, na diagonal. O importante é o rei proteger a torre. A torre vai, ameaça, conquista espaço. O rei preto vem, ameaça a torre e o rei branco vai lá e apoia para que o rei preto continue se afastando. Então nessa posição tem que se afastar ou para coluna F ou volta para a coluna G. Coluna F para ter mais espaço. Voltou para a coluna F, então lá vem o rei. Olha só, por que não aqui? Pode ser, não tem problema não. Nessa, ganha mais espaço. Vem para cá, jogando em G, não pode entrar, só pode voltar para a última, ou então em G7. Se vem para G7, já vai tomar um ataque direto em E7. Então só vai ter uma, duas, três casinhas para andar.
Se voltar para a última, a F8, então o rei se aproxima e vai tomar mate. No caso aqui já seria um mate, né? Já seria mate direto no próximo lance. Porque ao se movimentar, mate. Não tem para onde sair. Mas como ele joga para dificultar, então ele vai para G7. G7, e quando vai para G7, aí vai sofrer a questão do mate. Tem a ameaça em E7. Ainda tem como se livrar? Tem. 1, 2, 3. Qual seria a melhor? A melhor seria boa aquela casa? Vai tomar mate logo, ó. Rei defende a torre. E quando o rei defende a torre, joga aí G8. E agora como é que vai ficar a situação? Rei G6. Professor, mas ele vai voltar para a mesma casa? Volta para a mesma casa. Ameaçou a torre. Se você ficar protegendo, rei volta. Protegendo, rei volta. Aí vai ficar empate. Chegou os 50 lances e fica empate. Como fazer para o rei fugir daí? Torre ameaça? Não, porque ele vai ganhar mais espaço ainda para andar. Então, a torre recua um lance, chama o lance é aquele lance que você de preparação, prepara para o mato, é o recuo da torre, ganho de tempo. É um lance que você ganha tempo e força o rei a andar uma casinha a mais para o lado, no caso aqui, o lado esquerdo dele ou o lado direito do rei branco. Volta ou uma ou tanto faz, onde colocar a sua torre já vai ter mate. É o lance de espera, né? Esperar o rei sair. Ele vai ter que fugir. Não pode entrar nessa linha aqui, porque a torre domina, controla. E quando ele foge, tem checkmate. Não pode fugir, tem rei, tem rei, tem rei. Agora, se o rei anda para a casinha, ele vai lá no cantinho, aí seria outro processo, ó. Check, teria que voltar, aí começa a complicar a situação. Ó, a demora muito mais. Vai ter fuga vai ter fuga para o rei. Por isso que a posição de mate, se está nessa posição aqui, é rei G6, porque rei G6 domina H7 e domina F7, não pode entrar. Enquanto tem a torre controlando, então lá, checkmate. Essa é uma posição de mate. A outra posição de mate é se ficar nessa posição aqui, ó. Pronto, tá nessa posição aqui, ó. Pronto, posição de mate. O que é que vai fazer nessa posição? A primeira posição foi com o rei, né? O rei estava lá, ó, estava nessa posição, voltou, checkmate. Mas pode acontecer o mate de forma inversa? Pode. Nessa posição aqui, pode. Pronto, nessa posição pode acontecer o mate. Ok, mate. Mas se o rei tiver em H, tem um recuo. Na outra posição, a torre recuou para a base. E dessa vez voltou na coluna. Dessa vez volta na linha. Uma casa, ou duas, ou o caminho todo. Como o rei não vai poder entrar em H6, tem que recuar para H8. Então vem o mate. Então essa é a posição do mate. É rei e torre contra rei. Se você der os 50 lances e
não conseguir dar mate, a partida fica empate. Por que fica empate? Porque ficou sem condição de dar mate. E às vezes pode até afogar o rei, tá? Olha só, tá nessa posição, digamos. Aqui, ó. A vez é das brancas, aliás, a vez é das pretas. Nessa posição aqui, eu já vi acontecer assim. Pronto, nessa posição aqui. Lance das brancas. Aconteceu jogando mesmo lá, o alunado, né? Joga a torre. Empatou. Por que empatou? Porque a vez é da preta e a preta não tem para onde se movimentar. Não tem para onde se movimentar. E fica empate a partida, nessa posição. Você já consegue dar o mate de rei e torre? Caso não, estude um pouquinho mais, reveja o vídeo aí. E se tiver dúvida, entre em contato, pode comentar, que o canal é aberto para comentários. Legal? Deixe seu like e se inscreva no canal.